O professor e assistente social Carlos Montano. Eu perguntei, Montano, se é esse mesmo? Bom, vamos falar um pouquinho dele, gente. Ele é doutor em serviço social pela UFRJ, pós-graduado no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, Portugal, autor de diversos livros, coordenador da Biblioteca Latino-Americana de Serviço Social, ex-coordenador de Relações Internacionais da ABES. Tá, traduzir para mim? Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Pronto, tá vendo? A gente está sempre aprendendo, tá? Então vocês estão vendo pelo currículo que é uma pessoa extremamente preparada e com certeza a palestra dele vai ser super agradável e muito boa para todos nós. A palestra dele vai ser sobre... A palestra dele vai ser então sobre alienação parental e guarda compartilhada na visão do serviço social, que é um tema que eu adoro. Essa foi a minha tese também da minha especialização, eu gosto demais de falar sobre isso, principalmente se tratando das novas formas de constituição de família. Então, podem aguardar que com certeza esse tema é de interesse de todos. Eu dou a palavra então a ele agora. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Queria inicialmente agradecer o IBDFAM Maranhão, em nome da professora Bruna, o convite para estar participando hoje aqui nesses debates. Vou inaugurar neste evento, acho que em duas questões, em dois quesitos. O primeiro é a voz do serviço social, que participa tão pouco destas questões, destes debates, e que precisamos não apenas sermos ouvidos, mas também precisamos trabalhar, pesquisar, investir nessas questões. A segunda coisa que eu vou inaugurar é a fala a partir do estudo acadêmico. Não tenho, como todos os palestrantes anteriores, a experiência da intervenção em campo nesta área. E, portanto, o meu olhar, a minha aproximação ao tema é muito mais da discussão acadêmica, da análise teórica sobre as questões. Vou tentar, e aqui para controlar meu tempo, dividir minha intervenção em dois momentos fundamentalmente. Vou tentar correr no primeiro momento para dar tempo de chegar ao segundo. No primeiro momento, fazer algumas considerações, muitas delas de questões que já foram tratadas com muito mais fôlego nas análises anteriores, nas intervenções anteriores, mas que eu gostaria de pontuar como ponto de partida algumas questões sobre alienação parental, sobre a guarda compartilhada e alguns mitos sobre a questão da guarda compartilhada. Para, num segundo momento, chegar aos desafios colocados para o serviço social. É fundamental iniciar uma análise sobre estas questões, mesmo que seja brevemente, caracterizando uma mudança radical no papel das famílias, do casamento e do divórcio no contexto atual. Uma família que, historicamente, é muito mais sustentada em relação ao contrato político, contrato econômico, contrato civil, contrato religioso, e que passa paulatinamente a assumir muito mais a configuração de uma relação a partir de afetividade. E, portanto, quanto mais se sustenta a relação a partir não do contrato, mas cada vez mais da afetividade, este vínculo passa a ser muito mais frágil e muito mais transitório. Ainda mais, em função das mudanças em relação às ciências, ao desenvolvimento científico, que pode estar permeando a questão da herança patrimonial, há também uma novidade significativa. E eu diria, finalmente, para ser muito rápido nesta questão e fazendo minhas as palavras das análises anteriores, das intervenções anteriores, um
uma clara mudança em relação histórica, muito recente, mas construída secularmente, em relação ao papel social da mulher. Antigamente, um papel fundamentalmente vinculado ao lar, ao privado e ao cuidado dos filhos, enquanto o papel dos homens muito mais vinculado ao público, ao político, a questão do trabalho e da labor. Estes papéis vêm sendo modificados historicamente, e hoje isso foi salientado em diversas intervenções. A mulher conquista, e não conquista apenas num nível ainda incipiente, conquista no nível radical a inserção no espaço social do trabalho, no espaço público e político, no acesso à cultura, levando com isso a independência econômica, afetiva, intelectual, etc, etc. E paulatinamente, no mesmo processo, o homem começa a ter um maior protagonismo, uma maior participação no interior do lar, no espaço privado e também no cuidado dos filhos. Com tudo isto, o papel do matrimônio, de um casamento até que a morte os separe, passa a ser cada vez mais frágil. Mas ainda numa cultura, estamos num período de transição, numa cultura muito radicalmente orientada para garantir e manter essas relações. É por isso que muitas vezes as relações que afetivamente já não têm mais laços, mas tentam avançar para além do tempo, derivando, então, no fim da relação, já aí com litígios, com conflitos, etc. Quando esses conflitos, quando esses litígios, quando esse fim deste relacionamento envolve filhos, é que começamos a ver e a observar a prática ou a existência da alienação parental. Portanto, é um fenômeno que socialmente passa a ocupar um papel relevante nos dias atuais. A prática da alienação parental, então, dito muito rápida e someramente, e depois vou chegar a alguma reflexão um pouco mais próxima da legislação, é aquele conjunto de atividades sistemática, não atividades ad hoc, pontuais, isoladas, não tudo é alienação parental, mas que visam enfraquecer o laço de relação entre o filho e o outro genitor. Tais práticas e tais atos podem ou não ter algum tipo de impacto, algum tipo de ingerência nos filhos. E é aqui que se instaura a chamada, quando existe esse impacto, é aqui que se instaura a chamada síndrome de alienação parental. Por que digo a chamada? Porque é um dos grandes temas polêmicos nesta questão, se existe ou não uma síndrome, se isso pode ser considerado psicologicamente como uma síndrome, como uma patologia, se é uma questão isto ligada à patologia da pessoa, etc, etc. Eu diria que caracterizá-lo em si como síndrome ou não, pouco interessa, e excede ainda mais, pouco interessa aos nossos objetivos. Eu diria que para o caso individual, o fato da patologia pessoal comandar este tipo de atitudes ou de atividades é relevante. Mas para estudo do fenômeno é absolutamente irrelevante se está envolvida algum tipo de patologia individual. Devemos então considerar, tratar, trabalhar, visualizar a alienação parental e a chamada síndrome de alienação parental como algo que para os assistentes sociais é mais de praxe tratar, como uma manifestação da questão social.
não interessa para o fenômeno, para a compreensão do fenômeno, a eventual existência de patologia, que se interessa para o caso individual, mas para o fenômeno é muito mais rico visualizá-la como uma manifestação da questão social. O problema é que alienação parental e síndrome de alienação parental é geralmente confundido. Geralmente é tratado como um sinônimo, como se uma coisa fosse exatamente igual à outra. São coisas evidentemente relacionadas. A alienação parental, a prática da alienação parental e a eventual instauração de síndrome de alienação parental nos filhos. Mas são coisas relacionadas, porém diferentes. Em primeiro lugar, remetem a sujeitos diferentes. Enquanto a prática da alienação parental é realizada, via de regra, por um dos genitores, a síndrome de alienação parental é aquilo que envolve psicologicamente e em atitudes os filhos do ex-casal. Em segundo lugar, respondem a processos diferentes. Em terceiro lugar, um remete a um distúrbio psicológico e o outro remete a atos tipificados pela lei como infracionais. E eu diria, finalmente, um é a causa, a prática da alienação parental, e o outro, a chamada síndrome de alienação parental, é a eventual consequência. Por tudo isso, são fenômenos relacionados, mas que devem ser diferenciados. É fundamental nesta questão, em primeiro lugar, e não vou ter condições de avançar muito nisso, registrar, pelo menos, a importância do duplo vínculo parental e do afeto para a construção da identidade e da personalidade das crianças. Em segundo lugar, também, apenas para registrar, é fundamental registrarmos os eventuais efeitos psicológicos, os danos que provoca esta prática na criança. E só para registro, em primeiro lugar, o sofrimento da criança alienada. Um sofrimento que claramente está vinculado, como dizem, como vão constatar vários estudos psicológicos, não está relacionado diretamente com o fim do matrimônio dos pais, mas está muito mais relacionado com a eventualidade, a possibilidade ou a exigência do fim do vínculo parental com um dos seus genitores vivos. Isto leva a um claro sentimento de sofrimento ligado à sensação de abandono, à sensação ou ao desapego com o seu genitor. Há um claro sentimento de culpa quando a criança, após a separação e o divórcio dos pais, vive a necessidade ou inclusive é submetido à opção de ter que escolher por um dos genitores e ter que perder o outro, a relação e o vínculo com o outro. Eu diria que a grande defesa psicológica nestes casos contra este sofrimento é o desinteresse e o esquecimento, como se aquele genitor tivesse falecido, ou então a rejeição e o ódio, como se aquele genitor tivesse efetivamente abandonado ou causado algum mal, algum sofrimento, algum tipo de abuso. Uma segunda eventual sequela nas crianças, nos filhos vítimas de alienação parental, são os que, ainda o anterior, mas este também nos falou a doutora Andréa Calçado, a eventual instauração de falsas memórias. Quando a criança passa a aceitar como um fato da sua biografia aquilo que é contado, mesmo que não tenha acontecido por aquele genitor alienador.
e a instauração da culpa. A criança tende a se culpabilizar. Por tudo isto, sofrimento, sensação de abandono, falsas memórias, sentimento de culpa, este fato, esta prática da alienação parental causa um dano irreparável na criança, que é tipificada na lei da alienação parental como abuso afetivo, ou na nova lei aprovada em 2017, que altera o Estatuto da Criança e Adolescente como violência psicológica. É neste sentido que a alienação parental, seja caracterizada como abuso moral, seja caracterizada como violência psicológica, a lei vai se orientar justamente à causa, a alienação parental. O legislador dá um passo à frente ao não falar de síndrome de alienação parental na lei. Não menciona a palavra síndrome. E isto se faz ou é feito justamente para que a lei trate da causa e não do efeito. Ou seja, ao tratar da prática da alienação parental, nós estaremos evitando o seu eventual efeito, a síndrome de alienação parental. O problema é que os juízes, advogados, peritos, muitas vezes exigem para a constatação de que há prática de alienação parental a confirmação do efeito, a síndrome de alienação parental na criança. Quando isto é feito assim, dessa maneira, a lei é eliminada da lei o seu caráter preventivo, o seu caráter que se antecipa à causa. A lei agora passa a perder o efeito de prevenção. É fundamental, portanto, na aplicação da lei, na caracterização da alienação parental, diferenciar claramente a prática, portanto, do seu efeito, da síndrome de alienação parental. A guarda compartilhada passa a ser uma lei que eu diria complementar, siamesa, uma lei que se equilibra com a lei da alienação parental. Ontem se falava que a guarda compartilhada não necessariamente é um antídoto, mas ela é potencialmente um antídoto, claro, cujos resultados vão depender de determinadas condições dos casos específicos. Mas ela se orienta, em primeiro lugar, como garantia e exercício pleno do poder familiar de ambos os genitores. Se orienta, em segundo lugar, na preservação da igualdade parental e de gênero, e se orienta, em terceiro lugar e fundamentalmente, na garantia dos direitos da criança. Mas, e por outro lado, a guarda compartilhada tende a ser um antídoto e uma arma contra a alienação parental. Não que ela tenha por si só efetividade, porque a alienação parental, como foi dito ontem, pode ser e pode ter orientações múltiplas, não ser só um genitor alienador, mas ter os dois genitores, ter outros parentes ou familiares vinculados à criança que praticam algum tipo de alienação parental, algum grau de alienação parental, mas ela em princípio se constitui como uma ferramenta da alienação parental contra a alienação parental, e eu vou tentar explorar um pouco mais isso adiante. Quero mencionar uma terceira questão em relação à lei da guarda compartilhada. E é muito afinado com a diversidade de questões que foram apresentadas
neste seminário. Questões ligadas a gênero, questões ligadas à orientação sexual, etc. A guarda compartilhada como um fundamento dos direitos da criança e da garantia e preservação do poder familiar, na verdade, é um desdobramento como orientação à igualdade parental, é, na verdade, um desdobramento da igualdade de gênero. Não podemos imaginar as lutas contra a determinação moral, histórica, cultural, machista e patriarcal dos papéis por gênero, os homens com estas atribuições, as mulheres com estas outras atribuições. A luta feminista teve sempre em primeiro lugar, foi sempre em primeiro lugar, uma luta contra estes papéis predeterminados por gênero. Em segundo lugar, foi uma luta, também foi dito aqui, eu vou voltar a isso em seguida, também rapidamente, uma luta para a desmistificação da imagem idealizada e sacralizada da mulher, da mãe, a mãe perfeita, a mãe puro amor, etc, etc. A igualdade parental, como um elemento da guarda compartilhada, ou ligada à guarda compartilhada, não é mais do que um desdobramento da igualdade de gênero. E é neste sentido que a guarda compartilhada e a luta pela guarda compartilhada é, na verdade, uma luta por direitos humanos. É uma luta humanística e que, portanto, se fundamenta na própria luta feminista, na luta pela igualdade de gêneros, na luta pela igualdade contra a discriminação por orientação sexual, etc, etc. Como foi dito já também anteriormente, feita a lei, feita a manobra para contornar a lei. A lei da guarda compartilhada e a lei da alienação parental também tem processos e procedimentos, e na própria lei, falávamos hoje sobre isso, nas próprias leis já se colocam alguns elementos passíveis de interpretação. E quando se colocam elementos passíveis de interpretação, aí se abre o campo para o desvirtuamento da própria lei. Mesmo com a nova lei da guarda compartilhada, aprovada e sancionada em dezembro de 2014, alguns mitos que precisamos enfrentar para que esta lei não vire novamente, não continue novamente a ser uma lei banalizada. Vou dizê-los muito rapidamente, porque eu quero chegar ao serviço social. Em primeiro lugar, já o mencionei, o mito do ideal de mãe cuidadora do lar e o mito do pai provedor trabalhador. O mesmo processo histórico e social que leva a mulher a ocupar cada vez mais e cada vez mais próximo da igualdade, a ocupar o espaço do trabalho, o espaço público, a cultura, a política, é o mesmo processo que também leva o homem pai a ocupar espaços cada vez mais presentes no lar. Mas esta cultura machista, idealizada da mulher mãe e do homem pai trabalhador, etc., se perpetua culturalmente. E é fundamentalmente esta cultura que está muitas vezes primando e por cima tanto dos processos históricos, dos estudos científicos, quanto, inclusive, como no caso do Brasil, da própria legislação. É preciso desmistificar esse mito. Um segundo mito é o mito da guarda unilateral favorecer a harmonia e a guarda compartilhada fomentar o conflito.
Argumento muito comum: não, mas vamos dar guarda unilateral porque os pais não se entendem, então para preservar a harmonia, vamos trabalhar com a guarda unilateral. Olha, a guarda compartilhada é um instrumento para garantir os direitos da criança, principalmente o direito de convivência. Portanto, não pode ser penalizada, culpabilizada, responsabilizada por não gerar harmonia. Não é um instrumento para a harmonia entre os pais, é um instrumento para a garantia dos direitos do filho. Um outro mito que precisamos desmistificar é a ideia de uma guarda compartilhada com uma eventual guarda física unilateral. A armadilha está em imaginar: sanciona-se a guarda compartilhada, mas determina-se a guarda física para um dos genitores. Absolutamente inexistente na legislação, mas inclusive transformando a guarda compartilhada apenas num artifício jurídico, sem nenhuma efetividade. Para a efetividade do pleno poder familiar de ambos os genitores, a convivência cotidiana da criança com os dois é absolutamente imprescindível. Um outro mito que precisamos desmistificar, o mito da convivência, da conveniência da residência única do menor. Se fala muito pejorativamente a criança mala, a criança mochila, nos dois lares, que perde a identidade, que perde a rotina. Eu acho que precisamos, e só para mencioná-lo muito rapidamente, 3 tipos de argumentos. Em primeiro lugar, do ponto de vista jurídico, inexiste qualquer determinação jurídica à necessidade de um lar único. Muito pelo contrário, o Código Civil, no seu artigo 71, estabelece que a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Em segundo lugar, o ponto de vista da realidade conjugal parental. Esta alternância de residências, de lares, é absolutamente efetiva naqueles casos que não chegam a litígio judicial. Se efetiva nestes casos, por que não seria nos outros? Em terceiro lugar, o ponto de vista do desenvolvimento psicológico, que apenas vou mencionar. Precisamos avaliar argumentos que justificam que a criança e adolescente pode e necessita lidar com o novo. Em segundo lugar, avaliar os argumentos que mostram que a ausência de um dos genitores por longo período traz insegurança e sentimento de abandono. Em terceiro lugar, em relação aos argumentos sobre a formação da personalidade e da identidade no duplo vínculo, na dupla referência. Quero passar outros mitos para chegar rapidamente, nos 10 minutos que me restam, já 8, ao serviço social. O serviço social é uma profissão. Há assistentes sociais aqui presentes. O serviço social é uma profissão absolutamente necessária e importante na vara de família, mas tem investido muito pouco na análise teórica, nas discussões. É um ponto ausente na agenda política do serviço social. E é por isso, e a isso que eu quero chegar na minha reflexão final. Repito, os assistentes sociais aqui presentes são muito mais competentes para tratar o que fazer. Eu quero pensar desde a academia, desde a análise teórica, sempre pensando que academia e intervenção não podem estar dissociadas. A academia não pode pensar a realidade desarticulada da própria realidade e dos próprios processos de intervenção profissionais. Da mesma maneira que a intervenção profissional não pode, levantando aquele lema, na prática a teoria é outra, não pode estar desconectada da análise, da reflexão teórica. Estes 2 campos têm que estar
estar necessariamente articulados nos seus processos de relação contraditória entre a teoria e a prática. Contraditório não no sentido de excludente, mas ao contrário, né? de uma dinâmica de incorporações e superações mútuas. Preciso passar rapidamente para alguns elementos fundamentais. O assistente social se depara constantemente com esta realidade. E é um lugar comum, muitas vezes, no serviço social, não tratar desta questão nos seus estudos sociais, nos seus laudos, etc. Às vezes por falta de provas, às vezes por não ter a capacidade de elaborar um laudo conclusivo. Melhor então nos abstermos desta questão do que introduzirmos esta questão nos nossos estudos. Eu quero dizer que é fundamental nos qualificarmos nesta nova realidade que está demandando e desafiando o serviço social. Mas quero dizer e mostrar e tentar analisar os elementos contraditórios que fazem parte desta realidade. Por um lado, se o estudo social, o assistente social, desconsiderar a existência desta prática da alienação parental quando ela existir, com seu parecer, o perito social pode estar prejudicando o genitor alienado e a própria criança. Por outro lado, se o profissional apoiar, como foi dito anteriormente pela doutora Alexandra, se o profissional apoiar a tese de existência de alienação parental, quando ela não existe e é utilizada como uma artimanha para esconder a violência doméstica ou o abuso sexual da criança, etc., poderá estar perpetuando este tipo de abuso em relação à criança. Se, por outro lado, aceitar as denúncias de abuso físico, que como também vários que me antecederam, particularmente a doutora Andréa Calçada, falou, que podem ser falsas denúncias de abuso sexual, se aceitar a tese pro forma, se vem a denúncia para proteger a criança, nós garantimos a medida protetiva para afastar o pai ou mãe denunciado da criança. Se ela for falsa, e aqui foi dito que, por exemplo, no Rio de Janeiro, há dados estatísticos de que 80% tendem a ser falsas, ou pelo menos não comprovadas. Então não é um dado irrelevante. Se aceitarmos que pode ser falsa, podemos estar confirmando, sendo cúmplices da prática de alienação parental e condenando a criança ao afastamento do seu pai ou mãe, como se fossem abusadores, quando esse abuso não existiu. Isto não significa, e quero também apenas mencioná-lo, eu quis na minha intervenção abordar vários pontos, então foram vários deles mencionados e que precisam ser muito mais aprofundados ou debatidos. Com isto eu quero rejeitar veementemente que não se trata no serviço social, e eu diria nesta questão é fundamental, não se trata de penalizar criminalmente aquele pai ou mãe que pratica alienação parental. Em primeiro lugar, porque isso não resolve a questão. E em segundo lugar, porque isso penaliza ainda muito mais a criança com afastamento desse ser. Aspectos a observar, vou dizer muito rapidamente. Em primeiro lugar, as condições dos pais e mães, tutores, etc., para a guarda, o convívio e residência dos filhos. Em relação a diversas questões. Se nós observamos uma relação tumultuada entre uma criança ou adolescente e seu pai ou mãe, isso não necessariamente tem uma única resposta. Pode ser produto de maus tratos do genitor e seu filho,
Pode ser produto de problemas circunstanciais ligados à própria atividade e laço parental. Por exemplo, o pai ou a mãe castigou, obrigou a fazer alguma tarefa ou coisa assim. Pode ser até o resultado da própria prática de alienação parental, que já instala falsas memórias ou cumplicidade na criança, e isso foi largamente debatido e apresentado aqui. Em segundo lugar, devemos observar os processos onde há denúncias de abuso sexual ou violência doméstica. O assistente social não pode dar as costas a este tipo de denúncia, mas ainda também não pode dar as costas ao fato, aqui já registrado, de que essas denúncias podem efetivamente ser falsas. Ignorar a denúncia de abuso sexual, se verdadeira, pode levar à condenação ao filho a continuar como vítima de tal abuso. Aceitar a denúncia sem verificação pode, se falsa, condenar o filho ao afastamento do genitor e à instalação das falsas memórias, com todas as sequelas que aqui não foi falado, mas que Andréia Calçada, no seu livro, relata como as mesmas sequelas na criança falsamente abusada do que é aquela criança realmente abusada. Observar os atos ou os indícios da prática de alienação parental é tarefa fundamental do assistente social. Não podemos nos furtar a esta realidade como se ela não existisse. Não se trata de opor o enfrentamento, o combate ao abuso físico ou a oposição e o combate ao abuso psicológico. Ou nós nos concentramos apenas nos casos de abuso físico e sexual, ou então nós nos concentramos nas denúncias de alienação parental como abuso psicológico, tal como diz a legislação. Não são duas alternativas. Devemos combater ambos e igualmente. E combater um não significa que devamos desconhecer o outro. O perito assistente social não é um ator neutro. Obviamente, ele se sustenta no código de ética, ele tem uma ideologia, ele tem um comportamento ético e valores, mas ele não pode deixar de ser imparcial. Já vou concluir. Ele não é neutro, se sustenta em valores. Ele não pode simplesmente tratar a alienação parental, sua existência ou inexistência, ou a violência doméstica, ou o abuso sexual, como um ator neutro. Ele não é neutro, mas deve ser imparcial. E na imparcialidade é fundamental a escuta, a atenção igualmente às diversas versões dos fatos. Nós não podemos, pela indignação que nos desperta, porque quando nós ouvimos uma denúncia de abuso sexual de uma mãe ou de um pai sobre o filho, nos indignamos. Isso mobiliza toda uma carga de valores, de ética, de repulsa tal que tende a nos levar à aceitação dessa versão como verdadeira. Nós não podemos confundir a indignação em relação aos fatos relatados com a verdade. E o horizonte, não que o assistente social seja um policial, um detetive, que necessariamente vai alcançar a verdade, mas o horizonte da verdade tem que ser o nosso horizonte. Nós não podemos garantir e preservar uma versão dos fatos, nos indignarmos com essa versão, darmos o status de verdade
não precisamos então mais ouvir o outro é o agressor, ou a outra é o agressor, o abusador ou abusadora, e portanto confirmamos e reproduzimos a versão dos fatos. Nós devemos, como peritos, fundamentalmente nos orientarmos a tentar apresentar ao juiz elementos na direção da verdade. Para finalizar, quero dizer muito rapidamente, pensando no nosso chamado projeto ético-político e particularmente no nosso código de ética. Temos a guarda compartilhada, como a igualdade parental, que constitui, por um lugar, os direitos e deveres do poder familiar, a garantia plena dos direitos e deveres do poder familiar. Em segundo lugar, o horizonte da igualdade de gênero. Em terceiro lugar, a garantia dos direitos da criança. Na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código Civil, no CONANDA, no CNAS, no próprio Código de Ética Profissional. Isto significa que para o assistente social, a guarda compartilhada deve ser o horizonte da intervenção profissional. Um horizonte que vai depender, é claro, das circunstâncias e das particularidades de cada caso, mas o horizonte da intervenção profissional. O combate tanto ao abuso físico, ou maltrato físico, quanto ao abuso ou maltrato psicológico, também deve se constituir como um horizonte de intervenção profissional. E é neste sentido, pela sua inserção nos valores, nos princípios estabelecidos no Código de Ética e no projeto ético-político profissional, que nós devemos inserir o combate à alienação parental e a defesa da guarda compartilhada devem passar a constituir um ponto na agenda política do serviço social, para ser estudado, para ser tratado, para orientar a nossa prática profissional. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.